Preste bem atenção nessa pequena história. Estavam duas mulheres na sala de espera de uma clínica de tratamento multidisciplinar para transtornos de neurodesenvolvimento, como o autismo, e essas duas mulheres elas tinham filhos. Uma tinha um menino e uma outra tinha uma filha menina. Essas duas crianças faziam tratamento nessa clínica por terem diagnóstico de autismo. O menino tinha uma condição relacionada ao autismo em que ele ainda não tinha desenvolvido linguagem verbal, enquanto a menina conseguia se expressar verbalmente de uma forma mais tranquila. E aí essas duas mulheres já se conheciam de outros momentos nesta clínica, quando a mãe do menino comentou o seguinte: eu queria tanto que meu filho fosse igual à sua filha, olha só, ela fala tudo, ela fala tão bem, nem parece que tem autismo. O que é que essa história revela sobre as dificuldades do diagnóstico do autismo entre as meninas ou entre as mulheres? Nesse vídeo eu vou te explicar melhor essa história. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, com foco em neurodivergência. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e dá o like aqui embaixo para sinalizar para o YouTube que esse vídeo é importante. Uma coisa interessante quando estamos falando de autismo é que esse transtorno, o transtorno do espectro do autismo, quando acomete pessoas do sexo feminino, ele traz algumas peculiaridades. De certa forma, esse é um tema especial dentro do assunto autismo. Isso porque alguns mitos, até pouco tempo, mitos assim que duraram décadas, eram tidos como verdades e que permeavam um pouco do entendimento sobre esse tema. Como exemplo, eu posso dizer a ideia de que o autismo acomete muito menos as meninas do que os meninos, né? Isso foi uma coisa que se acreditou durante muito tempo, inclusive assim, houve época muito atrás em que se acreditava até que o autismo em meninas era uma espécie de uma masculinização que existia no cérebro das meninas, né, como expressão do autismo, como se o autismo fosse um transtorno realmente de caráter mais masculino, né? E o fato é que assim, a proporção, o autismo assim, estatisticamente a gente ainda vê uma predominância do gênero masculino do que no feminino, mas claramente essa proporção tem se reduzido na medida em que entendemos melhor a expressão do autismo, o mecanismo desse transtorno no gênero feminino. Um outro mito muito propagado por muito tempo é que o autismo, quando acomete as meninas, sempre é um autismo mais grave, né? E essa ideia ela esconde as dificuldades de identificação do TEA mais leve, ou que chamamos de autismo nível de suporte 1 em meninas. O fato é que temos aqui uma realidade histórica que indica que existem dificuldades adicionais para o diagnóstico do autismo nível 1 entre as mulheres. A questão é, por que realmente isso acontece? E preste bem atenção aqui que existem, de alguma forma, dois grandes aspectos que podem justificar ou explicar para a gente melhor essas diferenças. Primeiro, um aspecto biológico, assim, de fato, o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. Essa não é a realidade da espécie humana, isso é uma realidade para muitas espécies, mas o que nós sabemos nesse sentido é que o cérebro feminino ele tem uma maior quantidade de células relacionadas à linguagem, isso tem mais a ver aqui com o lobo temporal. Isso influencia, isso de alguma forma resulta numa certa facilidade que as meninas têm ali num processos comunicativos e explica como é muito mais difícil você encontrar atrasos de linguagem em meninas. As meninas também têm um corpo caloso mais desenvolvido. O corpo caloso é uma estrutura que fica no meio do cérebro e que faz a ponte, a comunicação do lado direito com o lado esquerdo. Isso impacta bastante as habilidades sociais. É um aspecto neurológico, neuronal ali, que tem a ver com habilidades sociais. Então, de fato, essas alterações, essas diferenças entre o cérebro masculino e feminino pode explicar, na verdade, por que o autismo nas meninas ele pode vir muito mais camuflado, muito mais disfarçado. O outro aspecto é um aspecto cultural, um aspecto muito relevante, que, assim, de uma forma geral, em diferentes sociedades, alguns comportamentos tendem a ser
mais recompensado nas meninas do que nos meninos. Como falamos, por exemplo, de retraimento, né, de um comportamento um pouco mais passivo, mais retraído, mais contido. Em muitas culturas isso tende a ser valorizado nas meninas e não nos meninos, até de fato ao contrário. Muitas vezes se espera que o menino seja mais aguerrido, seja mais danado, seja mais hiperativo, seja mais inquieto, seja mais ativo. Enquanto a menina se espera que ela seja mais quieta, mais retraída, mais contida. E aí quando você tem, dentro das características do autismo, essas características de menor, melhor dizendo, expressividade emocional, que muitas vezes estão relacionadas a características do autismo, isso é algo visto como natural ou como normal por aquele indivíduo ser do sexo feminino. E aí, faz algum sentido para você essas diferenças entre homens e mulheres, né, que ajudam a entender as diferenças na expressão do autismo? Qual é a experiência pessoal que você tenha com isso? Deixa um pouco aqui nos comentários que vai ajudar a gente nesse debate. E aí, para te ajudar a entender melhor, vamos um pouco entender, assim, atrás dos exemplos, né, de algo mais prático e concreto de como o autismo nas meninas ele pode vir um pouco diferente e dificultar a identificação e, por consequência, o diagnóstico. E aqui eu vou fazer uma pequena linha do tempo, vamos pegar uma pessoa, né, assim, olhar um pouco em 3 fases da vida, infância, adolescência e idade adulta, de como esse autismo ele pode ter suas peculiaridades entre as meninas. Na infância, o que chama atenção é que as meninas, quando a gente fala, por exemplo, na primeira infância, um dos sinais que mais chamam a atenção dos pais, das pessoas ao redor, para desconfiar de algum atraso de desenvolvimento e, por consequência, de autismo, é a questão da linguagem verbal, né? Da linguagem falada. E aí, assim, crianças que atrasam, que estão com atraso de linguagem, esse é um motivo comum de serem levados para uma avaliação e esse ser um primeiro passo para chegar a um diagnóstico de autismo. O problema entre as meninas é que é muito mais incomum meninas atrasarem a linguagem. Eu digo isso entre as meninas com autismo, é muito mais incomum elas atrasar a linguagem, inclusive elas podem até falar mais cedo, né? Em famílias que você tem um casal ali, minimamente um menino e uma menina, é muito comum você escutar, não, ela aprendeu a falar cedo, ela começou a falar cedo, né? Só que assim, de certa forma, o falar mais cedo, a depender assim, de outras características da fala, também podem trazer prejuízo. Por exemplo, uma criança que fala com muita velocidade, que tem muita pressão para falar, que tem dificuldade em colocar freio nessa fala, também isso pode ter seus prejuízos sociais. Mas aqui quando eu falo em atraso da linguagem, esse é uma coisa que pode confundir bastante. Se você esperar por atraso da linguagem numa menina, numa criança, você pode realmente ficar sem desconfiar desse diagnóstico. Outro detalhe é que as crises de desregulação emocional, que são muito comuns em crianças com autismo, nas meninas podem ser muito mais internalizantes. O que eu quero dizer com isso? Elas podem ser muito mais para dentro, né? De ser mais assim, a nível de rebaixar o humor, né? Dessa criança assim, expressar menos, né? De ter menos uma expressão menor externalizante. Os meninos, então, eles tendem a se desregular com mais agressividade, né, de forma mais exuberante do que as meninas. Outro aspecto que já na infância começa a acontecer e permeia toda a vida de muitas mulheres com autismo é o masking. Já falei de vídeos aqui sobre masking, que é a camuflagem, o masking, que é um conjunto de mecanismos que essa criança, né, já na infância, criança maior, ela vai se percebendo diferente dos outros no ambiente social e ela tende a se esforçar para ser parecida com a criança neurotípica e assim ser melhor aceita no ambiente social, nos grupos sociais, entre outras questões. Um fenômeno também que ainda é mais peculiar entre as meninas, veja, tudo que eu estou falando aqui não é exclusivo do gênero feminino, mas tende a acontecer mais no gênero feminino. Ainda na infância, um fenômeno que tende a ser mais comum entre as meninas é o fenômeno da amiga muleta. Eu falei em vídeo recente sobre isso, né? Que é o fato desta criança eleger muitas vezes uma amiga, né? Um conjunto muito restrito de amigos e de alguma forma depender dessa amiga para se inserir nos meios sociais, né? Esse é um fenômeno que acontece com uma certa frequência e que já pode começar já na infância. Na adolescência, aspectos peculiares do autismo feminino é a chamada síndrome da boazinha. Isso também pode começar na infância, na adolescência isso fica mais evidente. E essa síndrome da boazinha tem a ver com o comportamento mais passivo dessa jovem com autismo, né? E que pode colocar ela de forma muito mais vulnerável, tornar ela mais vulnerável a relações abusivas de forma diversa, tanto relações amorosas como relações também de amizade. E essa síndrome da boazinha, esse perfil mais passivo desta adolescente,
muitas vezes faz com que ela seja mais aceita socialmente, né? E acaba camuflando um pouco o sofrimento e os prejuízos dessa pessoa. Outro aspecto peculiar ainda na adolescência são os chamados interesses restritos. Interesses restritos é um critério diagnóstico para autismo, uma característica muito comum, que é aquela coisa de você ter um interesse, um conjunto de interesses mais restrito, como o próprio nome diz, né? Você tende a gostar de poucas coisas, às vezes gostar de forma muito intensa, fazer hiperfoco. Nas meninas, comparando com meninos, os interesses restritos muitas vezes são culturalmente mais validados. Por exemplo, adolescentes que têm hiperfoco em atores famosos, né, em temas da mídia, elas tendem a ser um tipo de interesse restrito que tem uma validação, uma aceitação social muito maior do que meninos, por exemplo, que se interessam por dinossauros, né? Que se interessam por temas específicos de tecnologia, né? Por astronomia, ser algo um pouco menos aceito, né? Mais visto como estranho pelo grupo social. E aí, na idade adulta, né? Aspectos peculiares aí do autismo feminino que diferenciam do masculino e que podem confundir a gente, essa mulher que passa toda uma vida com as dificuldades do autismo, né? Chega na idade adulta e consegue, às custas do masking, às custas de muito esforço, ter um funcionamento razoável. E aí você, né, bate o olho e diz assim, não, ela é funcional demais para ter autismo. Você já escutou algo nesse sentido? Então, assim, isso é algo que tende a acontecer um pouco mais para as mulheres do que para os homens, né? Porque assim, o masking, ele é um mecanismo que pode ser adaptativo até um certo ponto e camuflar, né? Camuflar, esconder as características desse autismo e essa pessoa parece ser funcional. E aonde é que vem o prejuízo? O prejuízo vem muito às custas dos transtornos mentais comórbidos, especialmente transtorno de humor, depressão, ansiedade. As mulheres com autismo são muito mais vulneráveis a sofrerem deste tipo de transtorno. O prejuízo no autismo feminino muitas vezes vem desta forma, na forma de outros transtornos mentais que causam bastante sofrimento. Então perceba, quando estamos analisando todas essas peculiaridades, essas particularidades do autismo entre as mulheres, de fato a gente vê que é mais desafiador avaliar meninas, mulheres com autismo, né? Ou primeiro o autismo nível 1. Eu falo do autismo nível 1 porque, assim, autismos mais graves, né? Autismo com comprometimento de linguagem, comprometimento intelectual, ele tende a ser mais facilmente diagnosticado, mais facilmente visto. Um grande desafio é o autismo nível de suporte 1, o autismo de uma pessoa com linguagem funcional, com intelecto preservado, que muitas vezes vai passar batido durante anos, durante décadas. Essas pessoas vão estar em seus sofrimentos, em suas dificuldades, sem conseguir explicar de onde vem isso, né? Então essas mulheres têm um nível de sofrimento significativo e precisam receber suporte adequado. Existe até uma discussão na comunidade científica se deveríamos ter critérios específicos para o autismo feminino, diferenciando de um autismo mais geral, de um autismo mais masculino, né, do autismo entre os homens, para facilitar a identificação desse diagnóstico. Absolutamente não há consenso sobre isso, mas é um debate que acontece em face dessas dificuldades, dessas particularidades do autismo entre as mulheres. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu discuti um pouco com você por que é difícil fazer um diagnóstico, é mais difícil fazer um diagnóstico de autismo em meninas, em mulheres. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e pode também deixar aqui nos comentários alguma dúvida sobre esse assunto. Vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.